7h08, estamos de volta com o Correio Manhã para a gente continuar a nossa conversa sobre direitos trabalhistas. Aqui com a gente continua o Paulo Vitor Souto. Hoje, inclusive, a gente está falando, minha gente, sobre os direitos trabalhistas durante esse período de eleições, né? Sabe? Quem é que tem direito à folga, se você, de repente, vota no interior ou vota em outra cidade que vocês... diferente, né, da que você esteja vivendo, e aí você não sabe, de repente, se pode se ausentar do trabalho, se não pode, enfim. Tá aqui, Paulo, para esclarecer as nossas dúvidas. Aqui tem uma pergunta do telespectador que eu achei até um pouco estranha, viu, Paulo? Que ele diz o seguinte, que é jovem aprendiz, aí ele está dizendo que vai trabalhar domingo, né, como suplente, e está perguntando se tem direito à folga. Mas o jovem aprendiz não trabalha no domingo, né? Não, de fato ele pode não trabalhar no domingo. Entretanto, Linda, ele trabalha a serviço da Justiça Eleitoral. Nesse caso, sendo suplente ou não, se ele trabalhar de forma efetiva para a Justiça Eleitoral, ele tem direito à folga compensatória. Até as pessoas que não trabalham no domingo, trabalhadores em geral, certo, que venham a serviço da Justiça Eleitoral no domingo, mesmo sem trabalhar necessariamente na empresa no domingo, tem direito à folga compensatória posterior, certo? 2 dias de folga. Entendi. Aqui tem outra pergunta, por exemplo, se o empregado que trabalha nas eleições tem direito a gozar esses dias de folga direto, de uma só vez. Não, não é obrigatório gozar dessas folgas de uma única vez. Ele pode acordar com o empregador de forma a folgar da melhor forma possível para ambas as partes. Lembrando, essas folgas têm que ser comunicadas e têm que ser acordadas. Só vão ser concedidas as folgas de comum acordo. Não pode o empregado chegar e comunicar que vai faltar determinado dia por causa da folga eleitoral. E nem pode o empregador também imputar que o trabalhador folgue naquele dia por determinação dele. Ambas as partes têm que chegar a um acordo nesse caso. E aí, se o empregado tem 2 empregos, por exemplo, poderá gozar as folgas nos 2 dias ou apenas em um, né? Por exemplo, eu quero folga na segunda e na terça, mas aí ele pode pedir para que essas 2 folgas sejam dadas nos 2 empregos ou não? Isso é uma ótima pergunta, Linda. O empregado tem direito, trabalhador para a Justiça Eleitoral, tem direito a folgar se tiver mais de um emprego em ambos os empregos, certo? Em relação a combinar as folgas para que elas ocorram no mesmo dia, aí tem que se verificar e tem que se acordar com ambos os empregadores. Cabe a ele realmente tentar fazer esse acordo para conseguir usufruir das folgas no mesmo dia, mas não é obrigatório ambos os empregadores concederem as folgas nesse mesmo dia. Mas ele tem direito sim a folgar nas 2 empresas, 2 empregos que ele tem. Se o empregado muda de emprego depois do trabalho das eleições, ele ainda pode gozar dessas folgas pelo trabalho exercido durante esse processo da justiça? Não, nesse caso, infelizmente, não. O TSE já, inclusive, baixou uma resolução tratando desse assunto e diz que o empregado, o direito à folga só é oponível ao empregador, de fato, na época das eleições. Se, por acaso, ele foi demitido ou pediu para sair desse emprego, ele não tem direito a usufruir dessas folgas em outra empresa. Se ele foi demitido sem justa causa, ele tem condições, sim, de usufruir antes da rescisão. Mas, se ele pedir para sair, ele não tem como usufruir dessas folgas em outra empresa. Aqui tem uma pergunta do Humberto, de Mamanguape, participando por telefone. Obrigada, viu, Humberto? Ele está dizendo que a empresa em que ele trabalha está convertendo as horas trabalhadas no pleito em horas apenas, e não em dias de folga, como você falou. Ele quer saber se isso é permitido. Não, o dia de trabalho no pleito é um dia inteiro, ele tem direito a 2 dias de folga. A conversão em simples horas não é permitido nesse caso, Humberto. Em relação ao treinamento em si, que você realmente pode não passar o dia todo a serviço da Justiça Eleitoral, possa ser que haja uma conversão em horas, certo? Mas ela sempre trabalhou a quantidade de um dia, folgam-se 2 dias. Entendi. Agora me diga uma coisa, o empregado, por exemplo, que é candidato, né? Ele pode se afastar, por exemplo, temporariamente da empresa para poder se dedicar às eleições, enfim, para poder fazer aí a sua campanha? Linda, a questão das eleições, o empregado candidato, a candidatura por si só não é a causa justificável para você se afastar do trabalho. Então isso aí vai muito do bom senso, do empregado e do empregador. O empregador, por lei, pela legislação, não é obrigado a liberar o seu empregado para se candidatar, para que ele tenha tempo livre para se dedicar ao pleito. Não é possível isso. Há questões divergentes na jurisprudência. Há juízes que vão entender que é possível, há outros que não. Majoritariamente, prevalece o entendimento que não é obrigatório o empregador conceder a liberação do empregado para a candidatura. Aqui tem uma pergunta da Valesca, do bairro das Indústrias. Bom dia, trabalho no comércio, fui convocada para ser suplente esse ano. Tenho direito a 1 ou 2 folgas?
Valesca, você tem direito a 2 folgas. Trabalhou no dia das eleições, você tem direito a ter, pelo dia trabalhado, 2 folgas. Muito bem. E para alistamento eleitoral, por exemplo, né? Esse empregado, ele pode faltar ao trabalho para fazer esse alistamento? Pode, linda. Isso aí já está previsto em lei. Na própria CLT, já há determinação de que o empregado pode faltar até 2 dias para realmente se alistar no Justiça Eleitoral e poder votar posteriormente. Aqui tem uma pergunta aqui. Eu vou trabalhar nas eleições como presidente de sessão. Tenho direito também a folgar em dias alternativos? Diego, de Alagoa Nova. Diego, você tem direito, sim, como presidente de sessão, a folgar. Pelo dia de trabalho nas eleições, folgam-se 2 dias. E você pode, sim, acordar com o seu empregador os dias para o gozo dessas folgas. Não necessariamente precisa ser consecutivo, pode ser em dias alternados, sim. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradecer, viu, Paulo, pela sua participação, pelo tema sugerido pelo Paulo, tema certíssimo, né, para esse momento, claro. E tem dúvidas, muitas pessoas têm dúvidas ainda sobre essas questões, esses direitos trabalhistas durante esse período, né? Então, obrigada, viu? Obrigado a você, Linda. E ficamos felizes em ajudar o telespectador a tirar as dúvidas realmente num momento tão importante das eleições. É verdade. Obrigada a você também, telespectador que participou, mandou pergunta aí por telefone e também pelo nosso WhatsApp. Valeu, viu, pela parceria. Paulo, obrigada, boa semana, bom fim de semana. Até semana que vem, viu? Semana que vem. Estaremos juntos mais uma vez.